2 Coríntios 12, do versículo 1 ao 10. Assim diz o apóstolo Paulo: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Podem assentar. Texto complicado esse, né? Quem é que se alegra aqui nas perseguições? Quem é que se alegra aqui nas fraquezas? Quem é que é capaz de se alegrar aqui quando é esbofeteado? Quando está debilitado? O apóstolo Paulo aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância. Ele aprendeu algo sobre a soberania de Deus, sobre a supremacia de seu poder, sobre sua sabedoria e bondade, sobre o seu cuidado. O apóstolo Paulo foi capaz de dizer o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, absolutamente todas, todas as adversidades, porque Deus é poderoso para utilizar toda e qualquer circunstância para o nosso bem. O intento do maligno, do inferno, dos nossos adversários, de uma situação adversa, toda e qualquer intempérie da vida, temporal, adversidade, todas as coisas, Deus faz com que venham a convergir para o nosso bem. E eu diria para o nosso bem maior. A respeito de nosso bem maior, a gente pode pensar numa mãe que chega para o filho e diz: filho, chega de jogar videogame, é hora de estudar. É claro que a criança, de uma ótica ainda infantil, pode achar isso muito desagradável e pode ver a mãe como desmancha prazer. Alguém que está cortando barato, que está... Isso pode ser interpretado de uma maneira negativa. Talvez estudar, comparado com o prazer de jogar, ou de brincar, ou de qualquer outra diversão, né, não se compara em termos de prazer e de alegria instantânea e imediata. Eu fico imaginando a época em que eu estava jogando futebol e minha mãe gritava e chamava o meu nome.
Não era com muita alegria que eu era interrompido no meio da partida, ouvindo a voz da minha mãe me chamando. E muitas vezes tem que cumprir uma tarefa, tem que cumprir um dever, tem que estudar para a prova. Está percebendo que existem ações de pessoas mais sábias do que nós, que podem ser mal interpretadas por nós, por causa da nossa ótica ainda muito míope da vida, que só conseguimos enxergar o imediato, só estamos preocupados com a satisfação, prazer, alegria instantânea. Com Deus não é muito diferente. Quando a gente vai se relacionando com Deus, logo a gente vai perceber que Deus não está a serviço da nossa felicidade imediata. Assim como nossos pais também não estão a serviço de nossa felicidade instantânea. Eles causam muita frustração, pensando na nossa felicidade maior, a médio e longo prazo. Deus também age de igual forma, visando o nosso bem maior. Muitas vezes Ele permite que passemos por poucas e boas. E no caso do apóstolo Paulo, a gente vai ouvir aqui de um tal de espinho na carne, que fica um tanto indefinido. É possível que seja uma enfermidade severa, purulenta nos olhos, algo que doía, incomodava e trazia inclusive problemas de relacionamento social. Pessoas olhavam para a cara dele, pus nos olhos e coisas assim. Isso trazia inclusive muitas motivações para seus adversários. Não pense que o apóstolo Paulo não tinha adversários. Aliás, essa segunda carta que ele escreveu aos Coríntios tem muito a ver com a oposição que ele tinha. E ele tinha oposição dentro da própria igreja. Porque, eu não sei se você sabe, mas o diabo planta os seus dentro da própria igreja. Lembra da parábola do joio e do trigo? Na calada da noite, vem o inimigo e planta o joio no meio do trigo. E é muito difícil discernir entre trigo e joio. Corremos o risco de julgar mal, como bem disse a Núbia na abertura desse culto. Olhamos e por uma atitude assim ou assado, podemos dizer, eis aí o joio. Quando se trata de um trigo fraco, mas ainda trigo. Um trigo ainda em processo, mas ainda trigo. Então, não devemos ser precipitados no julgar, mas certamente o diabo tem dos seus em todos os lugares. E quanto joio no meio do trigo, e quanto espantalho do evangelho, quanta coisa absurda, e aqui não é diferente. Esses adversários de Paulo diziam o seguinte: Paulo não é um homem de Deus. Veja a enfermidade dele. Essa enfermidade é uma prova cabal de que se trata de um amaldiçoado, de um esquecido, de um abandonado, de alguém que não tem a bênção de Deus, porque quem tem a bênção de Deus não fica doente, quem tem a bênção de Deus não sofre, quem tem Deus na sua vida tem do bom e do melhor. Todos os ventos sopram a favor. E o apóstolo Paulo tinha essa enfermidade. Ele tinha esses seus adversários que se diziam superiores, que se diziam mais abençoados, mais apóstolos. E é por conta deste grupo de líderes religiosos que se infiltraram dentro da comunidade da igreja dos coríntios. Não é dos corintianos, dos coríntios mesmo. Se bem que tem muito joio no meio eu diria que tem algum trigo no meio dos corintianos. Do lado da perspectiva de um palmeirense, isso parece fazer sentido, né? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: uma
uma visão do contexto que o apóstolo Paulo enfrentava. Paulo é que plantou a igreja. Paulo foi o pioneiro. Os primeiros convertidos daquela igreja foram filhos na fé do apóstolo Paulo. Paulo foi quem os evangelizou. Paulo, então, tinha naturalmente uma ascensão sobre eles. Era como o primeiro pastor daquela congregação. Posteriormente, chegaram até aquela igreja judeus cristãos vindos de Jerusalém, que diziam ter tido contato direto com Cristo, terem sido discípulos primários de Jesus Cristo, e até diziam: Paulo não. Paulo se converteu depois da morte de Cristo. Nós tivemos esse privilégio. Eles chamavam muito a glória e a atenção para si, e queriam sempre se comparar e mostrar sua superioridade em relação a Paulo. Na verdade, eles estavam puxando o tapete de Paulo, sabe? Está entendendo? Desmerecendo o seu ministério, o seu apostolado. E eles diziam: nós trazemos carta de referência lá de Jerusalém, lá da igreja primitiva, inclusive, possivelmente dos apóstolos. Pode ser que esse grupo, ou esses líderes, tenham sido boas pessoas no passado, mas eles se perderam no caminho. Vêm e se apresentam com carta de referência do apóstolo Pedro, Tiago, João, quem sabe. E quanta autoridade agora eles passam a ter, né? Veja, nós somos de Jerusalém, nós tivemos contato com Cristo. E eles começam a desmerecer o apóstolo Paulo. Eles são de se gabar da sua espiritualidade. Você vai ver isso em toda a segunda epístola, e principalmente na segunda, mas também na primeira epístola a gente vê como o problema na igreja de Corinto era querer ser estrela. Até os dons espirituais eram usados para destaque pessoal. Para eu conquistar mais crédito e moral na coletividade. Então eles gostavam dos dons mais extraordinários, mais espetaculares, que trazem para aquele que o possui uma certa notabilidade, sabe? São os dons mais notáveis, porque eu quero estar entre os mais notados, eu quero me destacar. Se diziam eles apóstolos, você veja na segunda carta, quando pelo menos duas referências do apóstolo Paulo a eles como falsos apóstolos. Se diziam apóstolos e de uma grandeza maior e superior à do apóstolo Paulo, e questionavam o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo está doente, porque o apóstolo Paulo não realiza tantos feitos prodigiosos quanto eles diziam realizar. Para pensar nos dias de hoje, né? Eu aprendi na minha caminhada cristã que aqueles que chamam muito a glória para si, a gente tem que ficar um pé atrás, ou dois, em relação a eles. Aqueles que gostam das luzes, aqueles que gostam de contar vantagens, inclusive de dar testemunho onde eles se sobressaem, onde eles são os tais. Testemunhos fantásticos de como eles são os instrumentos poderosíssimos de Deus. Minha experiência, na minha caminhada, mostra que gente assim, normalmente é gente perigosa. Porque gente de Deus são como o apóstolo Paulo, humildes, que tem muita relutância em contar vantagem. Na igreja, você sabe, Corinto fica ali no ambiente da Grécia, que tínhamos lá os filósofos, que tínhamos também os sofistas. Os sofistas, é o seguinte, acontecia com eles, eles não chegavam a ser filósofos, mas eram mestres. Eles gostavam, a diferença deles às vezes para os filósofos é que os sofistas geralmente cobravam e gostavam de ensinar para quem tinha dinheiro para pagar. Não faziam nada de graça, eles mercadejavam
A outra coisa é que os sofistas gostavam muito de aparecer. Eles gostavam muito de debates, onde eles poderiam mostrar a sua oratória, a sua desenvoltura, o seu poder de argumentação. E isso era muito comum. Então se valorizava, já naquela comunidade, se valorizava a força, a inteligência, a filosofia, o saber, o destaque, a supremacia, coisas dessa natureza, humana. Era como que uma reprodução dentro da igreja, daquela coletividade, uma reprodução do que era o contexto cultural ao seu redor. Passavam eles dentro do contexto da igreja a valorizar também os melhores pregadores. Quanto mais eloquente, então mais santo. Será que é assim mesmo? Será que eloquência, uma boa pregação é sinônimo de espiritualidade? Eu diria que não é sinônimo de nada por enquanto. É simplesmente eloquência. Pode ter gente espiritual eloquente, e pode ter gente que não é espiritual, que é do mal, eloquente também. Portanto, a eloquência não é sinal de espiritualidade ou de qualquer outra coisa, a não ser sinal dela mesma. A pessoa tem um carisma, ela tem eloquência. Ponto, pacífico. Não podemos, ela me causou emoções. Calma, cuidado. Porque emoção você pode sentir assistindo uma novela, não é? Ou assistindo um filme, ou ouvindo uma canção. E nem por isso a novela, o filme, a canção que provocaram tais emoções são sinônimos de espiritualidade. Concorda comigo? Como a gente... Aí eu fiquei arrepiado. Eu senti alguma coisa. Cuidado, a gente não pode se guiar pelo que sente. Nós somos humanos e os seres humanos sentem. Sentem medo, sentem alegria, sentem emoções, as mais diversas possíveis, e o ambiente pode favorecer isso ou aquilo. E isto até agora não é prova de espiritualidade. Mas dentro daquele contexto, com sofistas, e aí daí vem o sofisma, porque eles, para ganharem um debate, faziam qualquer coisa, apelavam para tudo. O que importava era ganhar o debate. Por isso, argumentos sofistas são aqueles que simplesmente é para inglês ver, é para causar impacto na plateia menos avisada, menos instruída, para eu dar uma, sabe, eu não vou perder o debate, então eu saio pela tangente, eu uso um argumento um tanto falacioso. Aí vem o sofisma, você argumenta por aqui, por ali, mas na verdade não está na base da verdade em si, mas é pela força da argumentação, da eloquência. Eu aparento a vitória, aparento a superioridade, isso me dá pontos. Por isso o sofisma passou a ser uma palavra muito negativa, né? No português, em qualquer idioma. Questão cultural, questão religiosa, esses oponentes que criaram uma série de animosidades e jogaram o povo da igreja contra o apóstolo Paulo. Paulo é agora forçado, veja como ele está constrangido a fazer o que ele vai fazer na leitura do texto que nós passamos. Vem comigo aí. Veja, capítulo 12, 2 Coríntios, versículo 1. Se é necessário que me glorie, mas será necessário uma coisa dessa? Será necessário Paulo dizer coisas para glória própria, para exaltação pessoal? Será necessário que ele precise se gabar de alguma coisa, ou tenha que dizer alguma coisa? O que ele fazem de maneira tão constrangedora. Ele diz, ainda que não convém, passarei a visões e revelações, porque se tinha um campo em que esses falsos apóstolos diziam ser os campeões, era no campo das visões e das revelações. Não é muito diferente nos dias de hoje. Visões e revelações, os campeões. E Paulo, muito constrangido,
vai entrar no campo deles para calar a boca deles. E quando ele se gloria ou vai se gabar de alguma coisa, o faz da maneira mais discreta possível. Ele vai falar dele mesmo na terceira pessoa: conheço um homem. Por falar em revelação e visão, conheço uma pessoa. Não fala eu. É claro que é ele mesmo. Conheço uma pessoa, sabe? Já que os meus adversários se gabam e se gloriam de possuírem tantas visões e tantas revelações, de serem como que, de exercerem o monopólio das visões e das revelações divinas. Conheço um homem, e o que ele faz, ao contar essa visão, e ainda de maneira constrangedora, falando dele mesmo em terceira pessoa, ele faz para bem da igreja dos Coríntios, não pensando no seu bem próprio, para bem dos seus ouvintes, que estavam sendo enganados. Faz também para bem da verdade, para bem do evangelho. Não um homem carente e que precisa dos aplausos. Ele não busca isso. Veja que a visão que ele conta tem 14 anos de idade. Há 14 anos atrás aconteceu isso. É a primeira vez que ele está contando. E olha o tamanho da visão. É a primeira vez que ele conta. Ele nunca sentiu-se compelido a compartilhar isso, a abrir isso para as outras pessoas, com medo de, com isso, estar exaltando a si próprio em relação aos demais membros da comunidade. Muito cauteloso, muito cuidadoso, guardou consigo tal revelação por 14 anos. A outra coisa que a gente aprende disso é que, se tem 14 anos essa revelação, é porque provavelmente revelações como essa não acontecem todo dia. Ah, tem gente por aí que diz que a intimidade dele com Deus é maior do que a que Paulo tinha. Ah, eles ouvem a voz de Deus todo dia. Todo dia o Espírito Santo fala no coração deles, eles ouvem, eles têm uma revelação. São pessoas, eu já conheci muitas delas, que inclusive fazem filas. Você pode ir lá, você vai entrar na fila e eles vão trazer profecia e revelação para todo mundo. Há pastores, profetas, profetisas, que têm profecia para dar e vender. E vender é o que costuma acontecer mais do que dar, sabe? Comércio, manipulação, exploração, domínio, controle. Tem profecia para tudo. Profecia para casamento, acredite. Se você deve ou não vender a casa, comprar, fazer um negócio. Pessoas que consultam os profetas para tudo e para qualquer coisa. Profecia, revelação, visão abaciada. Mas quando o apóstolo Paulo vai falar de profecia, de revelação, nesse nível, ele fala de uma experiência de 14 anos atrás. Ele não podia ter contado uma profecia, uma revelação do dia anterior ou da manhã daquele dia? Meus irmãos, revelações desta natureza, desta grandeza, não acontecem a toque de caixa. Se acontecesse a toque de caixa, eu diria que você ou qualquer objeto de tamanhas revelações e tão constantes e abundantes assim, não precisaríamos caminhar nesse mundo por fé. Concorda? Eu teria um tete-a-tete com Deus tão forte, tão poderoso, que eu não poderia dizer que eu sou um homem de fé. Se eu visse a Deus, se eu o escutasse audivelmente, todos os dias e todas as horas, como alguns advogam ter tais experiências, eu diria, eu não preciso mais de fé. Que fé para quê? Ele se apresenta diante de mim o tempo todo. Então, eu caminho pelo que eu sinto, pelo que eu experimento. Deus passou do abstrato para o concreto, né? Então, há 14 anos,
Jesus, um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Terceiro céu significa o quê? O primeiro céu é esse da atmosfera, dos passarinhos, dos pipas, né, do balão. Não solta balão, né? É errado. Até empinar pipa, está tudo muito errado hoje, mas é perigoso. A gente aprende, né? Na minha época, quando eu era criança, a coisa era diferente. Bom, mas hoje é perigoso. Mas você sabe, essa é da atmosfera. O segundo céu é o das estrelas, da lua, do sol, das galáxias. E o terceiro é o supremo céu. É o céu de Deus, onde está o trono de Deus, que transcende a tudo mais. Por isso, é o céu dos céus. É o céu supremo. É a habitação de Deus. É onde Deus habita e tem o seu trono. É claro que Deus habita em todos os lugares, mas ali Ele tem o seu trono. É onde esperamos um dia estar com Deus. Partir é estar com Cristo, diz o apóstolo Paulo. No céu, o que é incomparavelmente melhor do que o melhor que essa vida tem para oferecer. Então esse é o terceiro céu. Ele subiu. Ele diz que essa experiência foi tão forte que ele não sabe dizer ao certo se ela foi uma experiência espiritual, um arrebatamento espiritual, ou se tratou-se de algo físico. Tão real para ele foi, que ele ficou com a impressão de que ele foi arrebatado fisicamente. De alguma maneira, encontrou propriedades ou proteções especiais para poder fazer essa viagem cósmica e se deparar com o céu de Deus. Estar diante do Senhor e ver e ouvir coisas inefáveis, que não se podem sequer ser pronunciadas. Tal a grandeza da revelação. E veja o versículo 5. De tal coisa me gloriarei. Não, porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Aí ele introduz o tema da fraqueza de novo. Gente, eu fiquei lendo hoje, hoje a minha manhã foi essa, ficar lendo 2 Coríntios, e também pegando 1 Coríntios, são 13 capítulos de 2 Coríntios, esse é o penúltimo capítulo, versículo por versículo, e fiquei anotando todas as passagens que apontavam para a fraqueza. Em 1 e 2 Coríntios, sabe quantas eu encontrei? 22. Eu trouxe, tem aqui, posso ler para vocês, mas vai ficar como tarefa de casa. Aliás, posso mandar para o seu WhatsApp assim que chegar em casa. 22 passagens bíblicas, referências do apóstolo Paulo aos coríntios, onde ele fala da fraqueza e ajuda os coríntios a enxergarem na fraqueza, ou enxergarem a própria fraqueza com outros olhos. Com outros olhos. E mais uma vez, temos aqui essa passagem, onde é que ele está se alegrando, onde é que ele está se gloriando? Na fraqueza. Por quê? Porque o poder de Deus, aprendeu ele, se aperfeiçoa na fraqueza. Mas como assim? Como é que o poder de Deus pode se aperfeiçoar na fraqueza? No caso específico dele, ele diz, versículo 7, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Veja que Deus tomou um cuidado, visto o apóstolo Paulo ser um instrumento poderoso de Deus, de tamanhas revelações, de tamanha manifestação de Deus a ele. Deus falou, ele também é ser humano e pode ficar metido a besta. Pode começar a se gabar. Ninguém teve uma revelação tão poderosa quanto eu. Talvez só o João, na ilha de Patmos, diante do Apocalipse, fora este. Eis aqui o bambambam das revelações, o homem assim com Deus, acima de tudo. Para que ele não viesse a se ensoberbecer, porque era gente como a gente, de carne e osso, Deus providenciou uma terapia, não muito desejável a princípio, para que ele mantivesse o seu coração humilde
sempre consciente da sua pequenez, que a glória, diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos próprios coríntios, Deus colocou a glória do Evangelho, a glória do Espírito Santo, a glória de Cristo em nós, que somos vasos de barro, para que a excelência do poder pertencesse única e tão somente sempre a Deus e nunca a nós. A fragilidade do barro contendo toda a glória do céu. E a glória fica de Deus e não do barro. E é só pela glória de Deus que esse barro, esse vaso, não explode com tanta glória quando Deus a comunica a nós, numa condição de fragilidade. Então nós não somos os tais. O tal é Deus sempre, do começo ao fim. E aqui, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. Acho que o diabo achou muito bom ter a permissão de Deus para esbofetear o apóstolo Paulo. Quanta vontade ele tinha de fazer isso. De sassaricar, de pintar e bordar, de humilhar, de, através dessa enfermidade, usar outros adversários, pessoas da própria igreja, que vão dizer: ei, você é fraco, você não é de Deus. Eu posso dizer que certa vez eu fiquei com dor de garganta e um membro da igreja, um líder, foi me visitar. E quando ele chegou lá, ele disse assim: pastor, mas o senhor está com febre? Eu falei: estou. Que dor de garganta forte, por que o senhor não ora para ficar livre dela? Eu falei: eu já orei, eu sempre oro para ficar livre de todo mal, de toda enfermidade. Eu acredito que Deus cura a gente. Você pensa que eu não orei? Eu orei. Ah, mas o senhor já desistiu de orar? Não, eu falei: eu orei uma vez, orei duas. Posso dizer que eu orei 3. Diz o apóstolo Paulo que ele orou 3 vezes para se ver livre desse espinho na carne. Eu lembro de Jesus no Getsemane, véspera, momentos antes de ser preso, véspera da sua crucificação. Quantas vezes? Registra lá Marcos capítulo 14. Quantas vezes orou Jesus para se ver livre daquele cálice amargo? 3 vezes também. A ideia aqui do 3 é orar plenamente. É orar insistentemente. E assim fiz eu pela minha dor de garganta, assim fez Jesus pelo cálice, assim fez o apóstolo Paulo pelo espinho. E de repente a cura não veio. Qual é a conclusão? Deus me abandonou? Deus não me ama? Deus não tem poder? Eu não tenho fé? Tem muita gente que chega a essas conclusões. Se eu tenho orado e a situação não melhorou, se eu não saí dessa crise, mas lá eu tinha um amigo, parecia um amigo de Jó, que quando chegou também falou: Jó, você está na pior, está nessa situação, você está em pecado, Jó, você não tem fé, Jó. Ele lançou todo tipo de dúvida a respeito do relacionamento de Jó com Deus. Não é possível, uma pessoa de Deus está passando por tamanha tribulação, só pode ser sintoma de falta de fé, ou de falta de Deus na sua vida, porque quem tem Deus é triunfo, é poder, é glória, é sucesso, é realização, é saúde, é bem-estar, o tempo todo é céu na terra. Bem, mas o livro de Jó, a experiência de Jesus, a experiência de Paulo, aqui parecem demonstrar com todas as letras que nós, seres humanos, os mais crentes possíveis, podemos orar e ter a resposta não, uma resposta negativa. A nossa oração feita com fé, ou você acha que Jesus não tinha fé na sua oração? Alguém vai alegar que Paulo não tinha fé quando orou? Paulo orou 3 vezes. Jesus orou 3 vezes, eu tinha orado também. Eu entendo o suficiente para me ver livre daquele infortúnio, daquele mal, daquela dor de garganta, daquela febre. Mas esse meu amigo disse o seguinte: você não tem fé. Eu disse isso na minha cara. Você não tem fé?
você é muito conformado. Rejeita essa enfermidade, expulsa ela da sua vida, toma posse da saúde. A saúde é tua aqui e agora, a saúde sempre é a vontade de Deus, em todos os casos, o bem-estar, a prosperidade, o vidão, a vida boa neste mundo, é sempre a vontade de Deus em toda e qualquer circunstância, aproprie-se dela pela fé. Disse isso, bom, e se retirou. Passado um tempo eu acabei ficando curado. Um pouco mais adiante, descobri que os filhos dele e ele mesmo sofriam de constantes dores de garganta e febres. E quem me disse isso foi o médico dele, que por acaso era meu médico. Eles tinham acabado de sair dos filhos de lá, e ele disse: olha, eu fico impressionado, quanta bezetacil esses meninos têm tomado. Bem, é interessante a vida. Eu não quero me alongar mais. O apóstolo Paulo orou 3 vezes e a resposta veio, mas não veio do jeito que ele queria. Deus sempre responde às nossas orações, sabia? Ele responde sim, muitas vezes. Ele responde espera. Ele pode responder não. Mas toda resposta de Deus às nossas orações são boas respostas para nós. Diz o apóstolo Tiago: você não tem porque você não pede. Mas ele não parou por aí. Ele disse: às vezes você não pede e não tem, porque você pede mal. E não pense que é só pedir e vai acontecer. Se você pedir mal, Deus é bom. Deus não vai atender a você um pedido que é contra você. E só nós, com a nossa inteligência, ou seja, nós com a nossa inteligência, com a nossa capacidade de enxergar as coisas, não conseguimos discernir todas as coisas. Deus sabe melhor do que qualquer um de nós o que realmente é melhor para a nossa vida. E no caso do apóstolo Paulo, Deus se comunicou a ele e disse: não vou conceder a você a cura. Aliás, esse espinho não é nem obra do diabo, até é obra do mal, mas acima do mal estou eu. E Deus, do seu governo, é capaz de usar um intento maligno, perverso, uma enfermidade maligna, para o nosso bem maior, para a nossa santificação, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação. Então aquilo que parece ser contra nós, vemos agora convertido como um instrumento de Deus a nosso favor, ainda que o remédio possa ser dolorido, doloroso. Sua mãe já te levou no hospital, seu pai, para tomar uma injeção? Alguma vez? Tente entender a injeção da ótica infantil. Parece coisa de sádico. Parece que você está numa, o médico se torna, ou farmacêutico, torturador. E os nossos pais, as pessoas em quem mais confiamos, é quem estão nos colocando em tal circunstância. Mas sabem eles o que estão fazendo? Sabem. É para o nosso bem? É. Assim é em relação a Deus. Deus não está então a serviço da nossa felicidade imediata, da nossa alegria instantânea, mas da nossa alegria, felicidade perene, eterna. Tem muita coisa que acontece na nossa vida aqui agora, que nós só vamos ter condição de discernir muito mais tarde na vida, ou até mesmo
que vão ser devidamente reveladas à luz da eternidade, que não farão o menor sentido em termos do aqui e agora, mas produz um peso de glória eterno. É lá na glória que a gente vai ver o significado de cada espinho na carne. E eu gosto da ideia de que o espinho não tenha sido assim tão definido, porque o espinho pode ser qualquer coisa mesmo. Não precisava ser definido. Pode ser uma enfermidade? Pode. Pode ser um casamento complicado? Um cônjuge complicado? Pode. E aí? Pode ser um chefe daqueles? Pode. Pode ser o desemprego? Pode. Aliás, o que Jesus falou que a gente tinha que fazer para ser cristão? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Cada um tem uma cruz própria para carregar. Mas, meus irmãos, é nessa fraqueza, nessa limitação, nessa diversidade, nesse deserto, veja que o povo ao sair do Egito, da escravidão do Egito, não adentra a terra prometida e instantaneamente há um deserto a percorrer. Um deserto, o espinho na carne, as adversidades. Ah, como nós queremos que o céu seja agora, aqui e tudo. Mas eu acho que nós podemos experimentar o céu como o apóstolo Paulo experimentou aqui. Com o espinho na carne e tudo, ele diz, eu me alegrarei. Aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância, sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e esse espinho na carne é o instrumento de Deus para o meu benefício maior, por causa dele eu posso continuar a conviver com Deus, a contemplar as maravilhas de Deus, a ser um vaso de barro onde a excelência da glória, do poder de Deus é derramado, enquanto mais humilde eu sou e continuo a ser, mais da sua graça eu recebo. Meus irmãos, os maiores milagres que aconteceram na minha vida sempre foram no perrengue, nunca foi no bem bom. Então, benditos os perrengues e os desertos da vida, são oportunidades especiais da ação maravilhosa de Deus. Quando eu sou fraco, aí é que eu vejo a força de Deus. Então, o sucesso da minha vida não tem nada a ver com as minhas habilidades intelectuais ou oratória, ou isso ou aquilo. É Deus, é Deus. Foi Deus quem abriu a porta. Ah, se Ele não tivesse aberto aquela porta. Ah, se Ele não tivesse me sustentado. Meus irmãos, é na minha debilidade, na minha fraqueza que eu vejo a maior glória de Deus, a maior ação de Deus. Então, muito mais eu me alegrarei nas perseguições, muito mais eu me alegrarei nas adversidades, nas pressões da vida, porque eu posso experimentar muito do poder de Deus, mais ainda do poder de Deus, aperfeiçoando a minha vida em toda e qualquer circunstância adversa. Quando sou fraco, eu me torno um objeto apropriado para a glória de Deus. Eu não fui escolhido porque eu tinha esse talento. Aliás, qualquer talento que eu tivesse foi Deus que deu já de cara, então a gente já é devedor a Ele desde que nasce. Eu acho tão difícil esse negócio de talento natural e talento espiritual, porque o natural já não é espiritual, já não veio do Espírito, já não veio de Deus, já não veio do propósito. Então isso para mim já é complicado. Na vida tudo é uma dádiva. Tudo, absolutamente tudo é uma dádiva. E quando você tem esse conceito, Deus pode derramar-se sobre sua vida, sem a preocupação de que o tal derramamento de sua graça, glória, presença, venha a ser motivo da sua destruição. Porque não há nada pior do que orgulho espiritual. Nada pior do que de repente sermos objetos de uma grande bênção de Deus e nos acharmos os tais. Nada pior que isso. Os melhores. O mais cheio do Espírito Santo
é ao mesmo tempo o mais humilde dos homens, o servo de todos. Coloquemos-nos em pé e tenhamos um momento de oração nesta hora.